A vida alienígena. Isso existe, claro, e eu tenho a certeza absoluta que existe, em razão de várias comprovações que nós podemos uma outra hora conversar, mas sobre este artigo agora, da BBC News Brasil, vida alienígena. NASA analisa molécula em planeta distante que na Terra só é produzido por seres vivos. Olha só, é a grande sacada do James Webb, a esse grande telescópio que está lá no espaço produzindo várias informações, é sobre isso, moléculas, gases e tudo mais, situações químicas, digamos assim, físicas e químicas que ele detecta, e é por isso que ele é a grande sacada, a grande tecnologia para ver se a ver assim, só apenas para comprovar que nós não estamos sozinhos na Terra. E cada vez mais temos mais propriedades e temos mais informações sobre isso. Eu não estou dizendo sobre aquela situação que, no caso, ontem, 13 de setembro, peruanos, mexicanos, em conjunto, mostraram corpos, talvez, de seres não humanos. Não, tudo bem, respeito aqueles cientistas, mas estou dizendo aqui sobre o James Webb, que é o grande telescópio que detecta moléculas e também partes químicas, talvez físicas, em outros planetas muito distantes, que só podem ser produzidos quando existe vida, quando existe alguma máquina, quando existe alguma coisa respirando, talvez assim, transformando a atmosfera. Então, nesse sentido, o James Webb já fez muitas informações, talvez mais do que a gente imagina, e eles só estão divulgando aos poucos, claro, com toda aquela situação da NASA de segurança, né, mundial e tudo mais, enfim. Vamos começar a ler esse artigo que vai nos mostrar exatamente a profundidade que é a grandiosidade desse telescópio. Olha aqui, para quem nos acompanha por imagens, um grande planeta azul, um exoplaneta azul e o outro é uma estrela vermelha pequenininha. O K2-18b orbita uma pequena estrela fria mostrada em vermelho longe o suficiente para que sua temperatura suporte vida. É a famosa linha dos cachinhos dourados. Palabe Ghost, correspondente de ciências da BBC. O artigo é de 12 de setembro de 2023, ou seja, é hoje. Ele é novinho, novinho. Hoje não, faz uns 3 dias. Mas ele continua novinho ainda. Um telescópio da Vamos começar lento. Um telescópio da NASA pode ter descoberto possíveis evidências de vida em um planeta distante. Como eu disse, só para complementar, eu tenho a certeza absoluta que existe vida fora da Terra. Talvez nós não vamos ter contato nessa era, porque é muito distante, não dá para chegar lá. Mas que nós vamos ter a comprovação dentro de alguns anos que isso existe, tenho uma certeza absoluta. Isso porque, continua a leitura, isso porque pode ter sido detectada uma molécula chamada sulfeto de dimetilda, DMS. Ao menos na Terra, isso só é produzido por organismos vivos. A sacada aqui do James Webb. Os pesquisadores frisam que essa possível detecção no planeta a 120 anos-luz de distância não é robusta e são necessários mais dados para confirmar a sua presença. A descoberta foi feita pelo telescópio espacial James Webb da NASA. Os pesquisadores também encontraram metano e CO2 na atmosfera do planeta. Ou seja, eu vou adiantando para vocês, é comprovado que existe vida nesse local. Eles não querem dizer, mas com certeza existe vida. CO2 e metano são componentes químicos que somente com vida são produzidos. A detecção desses gases pode significar que o planeta denominado K2-18b tem um oceano de água. Olha lá! O professor Nico Madhusudan, da Universidade de Cambridge, que liderou a pesquisa, disse à BBC News que toda a sua equipe ficou chocada quando viu os resultados. Abre aspas. Na Terra, o DMS é produzido apenas pela vida. A maior parte dele na atmosfera terrestre é emitido pelo fitoplâncton em ambientes marinhos, disse. Agora, tópico precaução. Mas o professor Mehdi Hussein descreveu
a detecção do DMS como provisória e disse que seria necessários mais dados para confirmar a sua presença. Esses resultados são esperados em 1 ano. Olha, é pouco, né? Abre aspas. Se for confirmado, seria uma grande descoberta e sim, e sinto a responsabilidade de acertar se estamos fazendo uma afirmação tão grande. É a primeira vez que os astrônomos detectam a possibilidade de DMS em um planeta orbitado em uma estrela distante, mas esses resultados são tratados com cautela. Isso porque uma afirmação feita em 2020 sobre a presença de outra molécula chamada fosfina, que poderia ser produzida por organismos vivos nas nuvens de Vênus, foi contestada 1 ano depois. Mesmo com esse cenário ainda incerto, Robert Massey, que é pesquisador independente e vice-diretor da Royal Astronomical Society de Londres, e disse estar entusiasmado com os resultados. Abre aspas. Estamos caminhando lentamente em direção ao ponto em que seremos capazes de responder à grande questão de saber se estamos sozinhos no universo ou não, disse ele. Abre aspas. Estou otimista de que um dia encontraremos sinais de vida. Talvez nessa descoberta atual, talvez em 10 ou mesmo 50 anos teremos evidências tão convincentes e que poderão ser melhor explicadas. O telescópio responsável pela descoberta, o JWST, é capaz de analisar a luz que passa pela atmosfera do planeta distante. Essa luz contém a assinatura química de moléculas em sua superfície. Os detalhes podem ser decifrados dividindo a luz nas suas frequências constituintes, mais ou menos como um prisma criado um espectro de arco-íris. Se faltarem partes do espectro resultante, este terá sido absorvido por produtos químicos na atmosfera do planeta, permitindo aos investigadores descobrir a sua composição. Olha como funciona o James Webb. O feito é ainda mais notável porque o planeta está a mais de 1 quadrilhão de quilômetros de distância, o que faz com que a quantidade de luz que chega ao telescópio espacial seja minúscula. Assim como o DMS, a análise espectral detectou a abundância dos gases metano e dióxido de carbono com um grau de confiança. As proporções de CO2 e metano são consistentes com a existência de um oceano de água sob uma atmosfera rica em hidrogênio. O telescópio Hubble da NASA já havia detectado a presença de vapor de água anteriormente, razão pela qual o planeta denominado K2-18b foi um dos primeiros a ser investigado pelo poderoso JWST James Webb. Mas a possibilidade de um oceano é um grande passo à frente. Receita para a vida. A capacidade de um planeta suportar vida depende da sua temperatura, da presença de carbono e provavelmente de água. As observações do James Webb parecem sugerir que o K2-18b preenche todos esses requisitos, mas só porque um planeta tem potencial para sustentar vida não significa que tenha, e por isso é possível a presença de DMS causa tanto impacto. O que torna o planeta ainda mais intrigante é que ele não é planetas rochosos semelhantes à Terra, descobertos em órbitas de estrelas distantes que são candidatos à vida. O K2-18b tem quase 9 vezes o tamanho da Terra. Os exoplanetas, ou seja, planetas que orbitam outras estrelas, com tamanhos entre os da Terra e de Netuno, são diferentes de tudo que existe no nosso sistema solar. Isso significa que subneptúnios são mal compreendidos, tal como a natureza das atmosferas, de acordo com o pesquisador Subhajay Shakar, da Universidade de Cardiff, que é outro membro de análise, de equipe de análise. Embora esse tipo de planeta não exista no nosso sistema solar, os subnetunos, com massa menor que gigante Netuno, são o tipo de planeta mais comum conhecido até agora na galáxia, disse ele. Obtivemos o espectro mais detalhado de uma zona habitável sob Netuno até o momento, e isso não permitiu descobrir as moléculas que existem na atmosfera. Grande artigo. Com certeza é questão de tempo mesmo para nós detectarmos a vida fora da Terra.